Boa noite, pessoal. Começando mais um Extremo Cast. Eu, Michel Rodrigues. Eu, Will Ferreira. E eu, Fábio Reis. E hoje vamos falar sobre educação. Educação do nosso país, educação do nosso estado, educação do nosso município. Mas, claro, vamos resumir um pouquinho, educação da nossa quebrada. Que vai cada vez de mal a pior, né? Vai ficando cada vez mais triste, né? Tô ficando deprimido já. Relaxa, criança. Pior do que tá, não fica? Fica assim. Oh. Fica, filho. Com certeza fica. A Exatamente. educação, depois da saúde, é um dos temas que é mais prejudicado, né? Por questões de política mesmo. A gente vê que nos últimos anos aí a gente perdeu muito investimento em relação à educação. A gente vê também uma taxa enorme de gente desistindo da escola, né? Qual a razão disso tudo? É por causa do nosso patrono? É por causa dos nossos políticos? É por causa do pobre que não se interessa? Várias perguntas e pra mim a única resposta que tem é o interesse de realmente não resolver porra nenhuma da educação, né? Como diria um amigo nosso, eu fico incrível com isso. Só rindo, gente. Hoje eu acho que a gente precisa rir, porque o tema é sério. Acho que não tem outra forma de olhar para a educação senão com frustração, né? A gente pega para analisar, a educação, ela, bem, pelo menos desde quando eu me entendo por gente, ela sempre teve um desfalque. Você chegava na escola, você via uma escola mal preparada, você via os professores sem material para estar trabalhando ali dentro da escola. Tem situações de escola que eles não têm uma lousa, eles colocam uma tinta na parede para que o professor escreva nela. Já começa daí. Os professores são totalmente desmotivados pela questão salarial, que todo mundo sabe, todo mundo acompanha todo ano, sempre acaba caindo numa manifestação de professores pedindo melhores qualidades. O professor ele enfrenta mais de 12 horas de trabalho diária, isso é um fato. Não só um fato por estatística, mas também por vivência, pela minha formação e por já ter trabalhado dentro da educação. Você não tem hora de almoço, você não tem um vale alimentação e tem escolas que não permitem que o professor coma a comida da escola, porque ele realmente é direcionado para os alunos da alimentação. Mas é que tá, o professor ele não tem uma valorização na hora de almoço, ele não tem uma hora de almoço, tem que comer correndo, fora aquele professor que tem que trabalhar em 3, 4 escolas e, ele praticamente não vive. É das 7 da manhã às 11 da noite, de segunda a sexta. Porque o salário é baixo. Exatamente. Né, para um profissional da educação. O professor ele não trabalha só na escola, porque ele tem que preparar a aula, ele tem que corrigir, e dentro da escola não dá tempo. Sem contar que o pessoal não sabe de questões internas, mas o professor, além das aulas, ele tem reuniões chamadas ATPCs e ATPS que ele tem que comparecer. Isso ainda acaba prejudicando mais ainda esse fluxo do professor. Exato. Sem contar também que ainda você tem que ouvir ainda dos governadores e prefeitos que você tem que trabalhar por amor, né? E realmente, se você for parar pra pensar, um professor hoje em dia ele trabalha por amor. Se já tá ruim do jeito que tá a situação da educação, imagina se os professores batalhando todo dia. E se essa relação aí é uma relação de amor, esse amor já virou relação abusiva, né? Exatamente, cara. Tem que ir na delegacia fazer um BO, porque essa relação já tá violenta já. Sim, de exploração, né? É uma relação de exploração. Porque um professor não consegue nem se aposentar. Você trabalhar com toda essa pressão, você lidar com tanta gente por tantos anos, chega uma hora em que você não tem mais psicológico pra você entrar dentro de uma sala de aula. E aí você vê professores que estão tentando se aposentar, anos. E ao mesmo tempo você vê outros tentando ingressar, saíram da faculdade tentando ingressar e não conseguem. Ou seja, você vê dentro pessoas querendo sair, né, encerrar aquele ciclo, outras se preparando para entrar e sendo esfolado até o limite, assim. É uma situação tão constrangedora que hoje em dia pessoas, quando elas pensam em ingressar na faculdade para fazer uma formação de pedagogia e uma licenciatura para poder atuar no ensino fundamental e médio, ela é desencorajada. Fala, você quer ser professor? Ah, não vai não, cara. Se fosse você ia fazer uma engenharia, qualquer outra coisa. É uma profissão que não vai te dar retorno. Não. Infelizmente é o que a gente ouve. E a questão não é enriquecer, mas é simplesmente ter a dignidade de poder trabalhar. Exato. A gente vê em outros países, né, como que é bem tratado, né, os professores, né. Se a gente for pegar a cultura, assim, que querendo ou não tá mais interligado com nós, nos Estados Unidos o professor é um pouco mais, não vou dizer que é totalmente valorizado, né, mas é um pouco mais valorizado. Se a gente for pegar a questão de professores
na parte oriental do nosso planeta, eles são cultuados. Até estava agora veio na minha mente, um professor estava se aposentando na Nova Zelândia e os alunos fizeram o haka, né, que é uma dança da cultura, né, da Nova Zelândia. E é lindo como eles cultuam, né, porque os professores não são só professores, são mestres, né, são tratados com dignidade, com honra. E aqui não, aqui o professor, infelizmente, ele toma porrada na cara, desaforo toda hora. Questão de se aposentar, você tem que lutar, brigar e às vezes acaba tendo várias sequelas aí psicológicas por um direito. E se você não tá bem, como que você vai exercer bem aquilo que esperam de você? Essa é a questão. Há um limite também para você trabalhar tão diretamente assim com crianças e adolescentes, mano. Criança e adolescente exige da gente de um outro lugar, né? E quando a gente tá falando do professor, quando a gente tá falando dessa relação professor e aluno, a gente tá falando exatamente disso, direito à educação, né? Exato. Todos os direitos levam à dignidade de vida, dignidade humana, né? A sua formação de caráter, sua formação como cidadão, né? Uhum. E que dignidade é essa em que nem o profissional e nem o aluno que tá ali são valorizados? Quando a gente falou no primeiro episódio sobre a ocupação das escolas. Sim. A justificativa de fechar as escolas na época era que eles diziam que não precisavam mais de tantas escolas porque estava diminuindo o fluxo. Tá, e por que você não redistribui? A gente tá falando de 40 alunos em sala. Imagina se a gente tem 20. Você consegue cortar pela metade. Aí como você me disse que a melhor estratégia é fechar uma escola? É fechar, por exemplo, um período inteiro, como acabaram fazendo, fechando o noturno em várias escolas. O noturno, às vezes, era a única oportunidade de quem queria prestar. O EJA era a única alternativa para quem precisava trabalhar e estudar à noite. E aí você fala, por exemplo, aqui tem uma escola, aí tem a escola do Vargem, a do Colônia. Você vai ver lá no Barragem, só tem o Joaquim. O Renato pegou fogo, não foi reconstruído até hoje, só tem o Joaquim. Aí você fecha o período noturno lá e quem trabalha? Vai ter que ir pro Colônia, ou vir procurar vaga aqui no Silveira, ou no Vargem Grande. Tá, aí sai 11 horas pra voltar pro Barragem, que só tem um ônibus pra lá. Então, olha quando a gente fala de um direito, a gente afeta todos os outros, né? É feito cascata, né? Exato. Você pega e acha que tá solucionando um problema, você tá causando outros tantos, né? Politicamente, dentro da politicagem, estão resolvendo, mas não pra gente. Porque na politicagem o que eles estão fazendo? Eles estão eliminando o custo, né? Exato. São professores a menos, são o pessoal da secretaria a menos, o pessoal que faz a limpeza da escola a menos. Ou seja, eles estão cortando. Estão cortando pra quê? Pra direcionar esse dinheiro pra outras questões interessantes pra eles, não pro povo. Só que a educação é uma prioridade. A gente comentou aí um tempo atrás, né, nos outros episódios, sobre a questão dos pobres não poderem, né, estar na escola, né? Demorou muito tempo para os pobres poderem estar conseguindo se alfabetizar. Não foi fácil, não foi da noite pro dia, foram muitas questões. Depois da escravatura, a mesma coisa. Realmente, a educação não foi feita para o pobre. Sim. Ela foi feita só simplesmente para a gente servir. Você pega a própria ideia de trazer a educação para as áreas mais populares, entre muitas aspas, não foi uma ideia de que o pobre tinha direito à educação, não. Que a gente falou sobre cultura no último episódio, foi uma ideia eugenista de que é preciso branquear um pouco essa população culturalmente, já que branquear ela pelo tom de pele não está dando certo com a miscigenação. Então, quando a escola chega, ela chega numa ideia de que, pelo menos, eles precisam aprender uma cultura superior para ver se a gente consegue dar um up na população brasileira para não ficar tão feio lá fora. As populações populares sempre foram a maioria, como são até hoje. E precisava que essa população ela tivesse um pensamento branco, uma ideia eugenista europeia de sociedade. Tanto que a nossa escola ela é positivista. Ela foi desenhada pelos franceses. Nosso ensino superior foi desenhado pelos franceses. Eles vieram aqui para dizer, ó, isso aqui é ensino superior. É a partir daqui que vai para as escolas e vai ser ensinado. Essa é a verdade. Mesmo pensando a educação como direito, ainda assim ela foi usada, e a educação ela é usada como uma estratégia para manter as coisas como estão, né? Tanto que a gente sempre vê, né? Nos últimos 20 anos, toda e qualquer eleição
Você vê lá, vereadores lutando pela educação, prefeitos lutando pela educação, governadores... não tá lutando pela educação. Porque cada ano que passa vai se deteriorando cada vez mais o sistema de educação. Se já é uma bosta do jeito que tá hoje... Isso aqui é uma porcaria! Sério mesmo, daqui a alguns anos é melhor realmente fechar as escolas e deixar lá. Porque hoje, essa juventude, né, dos 15, 16 anos, estão aprendendo muito mais no YouTube. Tá aprendendo muito mais na internet, porque tem vários professores muito bons, mas muito bons mesmo, dando as caras dentro da internet e fazendo uma aula muito mais elaborada, muito mais divertida, criando outros meios para a pessoa adquirir educação. A gente vê, né, a questão também do Enem, muitos professores dando as caras para ajudar o pessoal no Enem, porque dentro da escola mesmo, esquece. Já tivemos brasileiros que defenderam a educação com outro olhar, com um olhar mais humanitário, onde todos devem ter acesso igual. Só que não é valorizado. A gente tem um exemplo de Paulo Freire. Aqui, muita gente, principalmente hoje, detona Paulo Freire, e eu não entendo porquê, sendo que o cara é um patrono da educação aqui no nosso país. E lá fora o cara é homenageado. É muito louco isso, a gente não valoriza os nossos próprios heróis de verdade, os verdadeiros heróis. Não, e falando de Paulo Freire mesmo, durante muito tempo, né, nessa guerra de narrativas aí de 2014 pra cá, realmente, todo mundo metendo pau no Paulo Freire, beleza. Mudou o governo. Qual a nova perspectiva para a educação no atual governo? Nenhuma. Olavo de Carvalho. Não. É a escola sem partido. Não, mas nem a escola sem partido funcionou. Então a questão toda, né, assim, é mais fácil você criticar aquilo que tem do que você trazer alguma ideia inovadora. E não teve, né, ideia inovadora. Não teve nenhuma mudança na educação. Pelo contrário. Teve mais contenção de gastos, teve mais desleixo nessa questão da educação. E você não tem uma perspectiva. Não tem uma perspectiva. A única perspectiva que a gente tem é o quê? Aê, vamos dar tiro, tá ok? É só isso. É só isso. Infelizmente é só isso. Sim. A educação no Brasil, ela leva a cabo mesmo a ideia de ordem e progresso, né, mano? Que é essa ideia de que não, é preciso ter ordem, é preciso ter ordem, é preciso ter ordem. E na verdade o que a gente precisa é de uma educação que dialogue. Uma educação que seja de troca e não de... Que é o que a gente falou também nos últimos episódios. Não é uma ideia de mente vazia. Você não é vazio, ninguém é vazio. Todo mundo tem bagagem. Exato. E você troca, né? Você aprende, aliás, a partir do que você recebe, somando com a bagagem que você tem. Então, não é simplesmente você seguir. É importante que você questione aquilo que você não entende. É importante que você questione aquilo que você não concorda. Porque o mais rico no processo é o debate. Exato. Imagina se você não pode colocar a forma como você vê, como que você se fecha a novas narrativas, novas formas de pensar, aquilo que você já pensou. A gente está repensando o tempo todo. E na escola a gente vai o tempo todo ouvindo que não, ó. É isso. Aprenda isso. Decore isso. Responda isso. E chegue até o final, né? A última fase, terceiro ano, e depois vai pra vida. E boa sorte. Eu acho que às vezes não tem nem boa sorte, viu? Porque geralmente na escola é assim. Esse aí não vai chegar a lugar nenhum, não. Aquele ali, ó. Esse aí, se chegar vivo no ensino médio... Aquele ali não tem futuro. Então, às vezes, não tem nem boa sorte. Isso é verdade. A consequência de tudo isso é o grande abandono dos adolescentes das escolas. Estão invadindo porque não estão vendo sentido no que está sendo construído ali dentro. Sim. E toda essa situação hoje cansam eles. Eles acham a rua mais interessante do que a sala de aula. Não, e de fato, a evasão escolar é uma coisa que a gente vê muito por conta do não fazer sentido. Nada que vem pra dentro que te fala, não, ó, pra você servir a essa sociedade que pra você não tem sentido nenhum, você tem que aprender isso e isso aqui. Mas eu não quero servir a essa sociedade. Eu não quero servir a essa sociedade. Essa sociedade tem o que pra me oferecer? Nada. Vou ser violentado, vou ser reprimido, vou ser maltratado. E não vou ter nem direito de me expressar, né, da maneira como eu sou, porque a gente falou, né, dos indígenas. Ele não tem direito de se autoproclamar indígena. Ele tem que Ele tem que negar a existência ele dele. tem que negar a existência dele e seguir. Ele tem que participar do que está acontecendo agora. Ele tem que participar da engrenagem como tabuleiro e nada mais. E você explorado. E o pior de tudo isso, mano, que eu acho que é uma coisa que vai voltar em outras discussões.
eu vou ser só mais um. Aí a gente fala de novo, né? O que mata uma pessoa hoje não é uma bala ou uma facada. O que mata a pessoa é o esquecimento. Porque a partir do momento que você é um ser qualquer um, sua existência tanto faz. Então você é não um existe. número. Você volta a ser um número dentro de uma estatística. Seja uma estatística populacional, que aí você pode estar dentro de um número tanto de desempregados, quanto de pessoas moradoras da periferia, quanto de uma pessoa baleada numa ação policial, tá ligado? É um número. E ninguém quer ser só um número. Não. É muito cruel, mano. É muito cruel pro que uma existência. Porque todos nós somos existências, né? Sim. Somos diferentes e tal. A gente pensa um adolescente numa fase escolar, em que ele entende que ali ele é só mais um, em que ali ele é invisível, que ali não vai levar ele pra lugar nenhum. Ele vai procurar lugares onde ele vai ser visível, mano. Aí está a nossa estratégia. Quando você tem espaços dentro da comunidade, aí eu falo que a periferia, ela tem excelência em fazer isso, que é construir outros espaços em que esse adolescente, essa criança, esse jovem vai ser visto e potencializado. Ele tem outro espaço, mas se não tem, é o tráfico. Felizmente. É o tráfico, porque com a arma na mão ele vai ser notado. Com um baseado na boca, na rua, durante a tarde, ele vai ser notado. Tava pensando aqui comigo agora, enquanto você fazia essa fala, que é realmente isso, né? Quando o sistema falha, existem outros sistemas que tentam se aproveitar dessa falha. Quando a escola não é atrativa o suficiente, acaba sendo tráfico, acaba sendo crime, acaba sendo a rua, entendeu? Nisso você acaba ou virando um escravo de um patrão que vai te explorar e você não vai ter conhecimento de direito para poder se livrar disso, ou o tráfico vai te seduzir de uma forma que vai te acolher, onde você não teve aquela acolhida, e vai detonar a sua vida. E você vai entender que se não é no lugar daqueles que têm visibilidade real, é aquele o seu lugar. Exato. É uma ideia de quadrados, mano. O quadrado da elite é esse. O seu é esse. Ponto. Fique aí. E fique aí. Exato. Porque se você extrapolar, como a gente viu, né? Aquele cara que oprimiu o policial, que tava violentando a esposa, que ela ligou pra polícia, que ele falou, aqui não é periferia em que você canta de gala, aqui é Alphaville. Foi isso que ele falou pro policial. Por incrível que pareça, o que ele falou não é mentira, mano. Não. E a gente sabe que não é mentira. E ele sabe que não é mentira. Exato. Esse é o mais importante. Se ele não soubesse, ele não falaria uma coisa desse tipo. Então a gente precisa sim, mano, entender que a educação não é só na escola formal. Não. Aliás, é os processos de fora que precisam entender que a educação, ela precisa ser transformadora de um outro lugar. Sim. Que é o que a gente faz numa ideia de educação não formal. A gente fala de uma educação decolonial. Referente a o distanciamento de uma escola para outra, se fechar uma escola, sobrecarrega a outra e o pessoal tem que vir para mais longe, me traz uma lembrança também do período de faculdade, onde a distância que as faculdades elas ficam das quebradas, né? A gente tinha que sair de Santo Amaro 11 horas da noite, chegar aqui quase 1h da manhã para levantar 4h30 para já sair 5 horas no busão lotado. Cara, a gente não descansava. Então o sistema ele é tão cruel que ele prejudica a educação nesse ponto. Porque você está praticamente um zumbi. Uhum. Então, isso de verdade ele prejudica a sua absorção na hora que você está num processo de formação. Como é que você vai conseguir prestar atenção numa aula sendo que você está exausto? Mano, quantas vezes a gente passou e foi parar no Vargem Grande, Exatamente. né? Porque os dois dormiam no busão, e aí pra voltar andando. Porque se for esperar um busão... Esquece. Muitas vezes a gente chegava lá e ficava assim, já era, encerrou. Então, olha como que o sistema ele é injusto. Tanto da parte interna quanto da externa. Tanto pro lado gestor da escola, quanto pro lado da pessoa que utiliza esse espaço de educação. Que nem, às vezes, tem uma mãe solo que ela quer retomar as atividades escolares, ela quer completar a formação dela e ela não consegue porque é um sistema cansativo. Ela tem que trabalhar o dia inteiro para poder manter a casa, chegar cansada na escola, estudar até 11 horas da noite e Deus sabe lá como ela vai conseguir chegar em casa porque a escola está a quilômetros de distância da casa dela, 2-3 ônibus para poder chegar em casa. Isso é verdade. Se a gente for para pensar, a nossa universidade mais próxima aqui fica no São José. E também não é fácil acesso. Fica no miolo do bairro de São José, que é a Unisa. Também dos males o pior, né?
A gente também teve um período aí... Obrigado. Me deu um ânimo agora. Não! A gente teve alguns investimentos em relação a escolas técnicas, né? ETECs, FATECs, mas se a gente for parar para pensar para nossa região ainda, também está muito distante. Tá. Existem projetos que tentaram facilitar, e eu acho que facilitar também é uma maquiagem, que são os projetos do Unicel, que oferece realmente uma formação universitária nos céus. Só que ele é tão mal divulgado que quando a pessoa vai ter acesso, já encerrou as matrículas. E aí você vai ter que esperar um grupo terminar uma formação para abrir uma nova matrícula. Olha que louco isso. Sim, parece que quando você chega na fase da faculdade, da universidade, que eles dizem pra gente caramba, a gente tava dizendo desde que você tava lá no ensino médio que isso aqui não era pra você. Então, por que você continua insistindo? Porque vai ficando cada vez mais doloroso. A cobrança vai aumentando, vai ficando mais difícil. Nada vem, de fato, para facilitar o nosso acesso à educação de qualidade, né? Porque não é simplesmente ter escola, não é simplesmente construir escolas. É lógico que a gente sabe que um prédio organizado, um espaço que você se sente confortável é importante. Exato. Mas a educação precisa ser de qualidade. Precisa ser uma educação que, de fato, valorize quem está ensinando e quem está aprendendo. E a gente não tem nenhum dos dois, né? Exato. Até porque a maioria dos professores é isso, né? Assim como a gente falou sobre a polícia, que o policial que agride e tudo mais, que tá ali, tá no seu pé, que comete uma série de coisas, ele é nosso vizinho, o professor também é nosso vizinho. E você vê que ele também tá sendo desvalorizado. Aliás, você não vê ninguém que sai da quebrada, ou que parte da quebrada, ou que vive na quebrada ser valorizado. Nem quando é policial, nem quando é professor. Nem quando é da área da saúde, da área da assistência. Não, e se você for ver, mesmo quando ele rompe a questão das classes sociais, a ascensão, né, vai para a classe A, a classe da elite, ainda assim ele acaba sendo jogado para baixo. Porque quantos jogadores famosos são negros, vieram da periferia, se valorizaram como pessoa, tentaram ajudar até sua região, mas pela classe da elite é só mais um neguinho que ganha dinheiro, só isso. E se ele perde isso, ele não é nada. Não é nada. Nós servimos a um sistema, né, mano? E muita gente acha assim, vocês vão continuar falando desse mimimi, dessas coisas. Gente, entendam uma coisa, não é questão de mimimi, é questão de direito. É questão de poder olhar pra si mesmo e falar assim, eu consegui. Mesmo que tenha dificuldade. E a gente da periferia, a gente tem várias dificuldades. Que não deveríamos ter. Não deveríamos ter, mas é imposta. É imposta. E não adianta falar assim, não, mas tem gente de romper. A gente, volta a dizer, há exceções. A gente conhece exceções. Mas, mesmo com essas exceções, ainda assim pergunta pra eles, é difícil se manter nessa exceção que ele conseguiu. Mano, quantos chegam lá detonados psicologicamente? Nossa, vários. Né? Quando a Thaís Araújo vai fazer um discurso e ela diz que o filho dela na rua, ele é como qualquer preto... Filho, ele é um menino negro. E liberdade não é um direito que ele vai poder usufruir. Quando ele se tornar adolescente, ele não vai ter a liberdade de ir para sua escola, pegar uma condução, pegar um ônibus com a sua mochila, com seu boné, ou com seu capuz, com seu andar adolescente, sem correr o risco de levar uma investida violenta da polícia ao ser confundido com bandido. Porque no Brasil, a cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondam suas bolsas e que blindem seus carros. Ninguém vai olhar e falar assim, essa criança é filha da Thaís Araújo, ela tem que ser tratada de forma diferente, é só mais um preto. Ela não tá errada, ela tá certa. A carga do lugar onde a gente vem, cor da pele, gênero, tudo isso, é carga, mano. Não deixa de ser carga. Não é uma roupa que a gente tira o lugar onde a gente vem e tudo mais. Então são cargas que a gente tem que levar que não deveriam ser cargas negativas. Mas é colocada pra gente como carga negativa. E o que é dito pra gente o tempo todo é, educação é até esse ponto. Sabe? Vem aqui, ó. A gente tem aqui uma escola, vem, responde essa chamada. Se você tá aprendendo ou não. Não é problema não. Se tá fazendo sentido pra você ou não, se você tá gostando ou não. Não pensa politicamente a educação nesse lugar. Educação é um direito, a gente falou, né? Como é bonito a gente ter uma Constituição, o quanto lá está dizendo
todo mundo é igual, né? Se fala de igualdade e tudo mais. Então a educação é pra todo mundo e tem que ser uma educação de qualidade pra todo mundo, mas a gente sabe que não é, mano. Sabe? A gente não fala porque a gente acha, a gente fala porque é o que a gente viveu e é o que a gente vive. E é o que a gente não quer que continue acontecendo, porque a gente não quer que os próximos vivam, né? E a gente vai sempre bater na tecla. Tem que investir muito em educação. O Brasil, ele infelizmente, foi feito para dar certo para quem pode. Sim. Para nós que não podemos. É uma ideia de manutenção. Como que a gente move isso aqui para as coisas continuarem iguais, mas que se perceba um movimento, né? Que movimento é esse? É um movimento de manutenção, né? Cada direito é uma engrenagem para um sistema. Se ele funcionasse de fato para garantir a dignidade das pessoas, a gente conseguiria visualizar isso de uma forma muito bonita, as engrenagens rodando. Mas, na verdade, as engrenagens elas rodam ao contrário, para servir o sistema e levar essa energia para um outro lugar. E vai continuar, porque se nós, como periféricos, a gente não acordar e lutar pelos nossos direitos, a gente volta a repetir. A gente sabe de todas as dificuldades que todos têm, isso é fato, mas a gente tem que se manifestar. Sim. Agora, com a questão da internet, ficou muito mais fácil de se manifestar. Com as manifestações de rua que tinham, a gente vê que político tem medo sim. Só que não adianta a gente fazer uma manifestação e esperar que através dessa manifestação vai ver a mudança no dia seguinte. Não. Eles vão olhar, mas se a gente não pegar no pé... A manutenção vem, mexe um pouquinho e a gente fala, alguma coisa mudou. Mas a coisa continua seguindo o mesmo fluxo, levando para o mesmo lugar. Gente, uma coisa que eu vou dizer para vocês, uma dica para a vida. A história do Brasil é muito interessante. Sim. De verdade. Ela é até gostosa. Nem parece verdade, sabe? Nem parece verdade. A história do Brasil é muito interessante. E você vai percebendo isso. Pensa numa costura. Em que você vai costurando. Chega um ponto que deu errado. E você, em vez de cortar a linha e começar uma nova costura, você só dá mais uma volta e continua costurando. É basicamente isso a história do Brasil. O Brasil ele segue nessa linha, tanto do processo escravagista, da monarquia para a república. Gente, só segue a mesma costura. E por que tá assim capenga? Porque tá tudo velho. As engrenagens estão velhas, enferrujadas, a linha já tá podre e as coisas continuam seguindo, achando que essa base, essa estrutura se mantém firme, mas ela não tá firme. Se ela estivesse firme, de verdade, a gente não teria elegido Bolsonaro. É a crítica que fica, porque quem votou... Eu, sinceramente, eu votei com a esperança de uma mudança. Em todas as áreas. Eu não vou ser besta de falar assim, eu queria que só tivesse benefício para o bolso. Não, eu queria que tivesse benefício para todos. Se você olhar o plano de governo, também é igual a Constituição, é lindo. Mas do que foi imposto ali, nada. A única coisa que você tem é o quê? A ideologia de um cara doido que fica lá nos Estados Unidos, maximizada por um bando de idiota, que fica exaltando, no meio de uma bolha de, pelo menos não é a esquerda. Gente, a educação, como qualquer outro direito humano, ela está além de direita e esquerda. Da educação, da saúde, isso é um direito universal. Não tem cabimento a gente ficar discutindo. Porque o problema da educação é Paulo Freire. Tá, se o problema é Paulo Freire, cadê a solução? Não tem solução. Paulo Freire nunca foi nem implementado, deveria. Mas o cara foi perseguido, né? Teve que sair do país, né? Simplesmente por conta de propor. Se você for pensar Paulo Freire, o que ele fazia não é diferente do que a gente está fazendo aqui. Ele trouxe ideias fantásticas. Ele não só trouxe ideias, mas ele trabalhou para que as ideias deles fossem adiante. E tanto é que tem pessoas que seguem esse caminho que ele trilhou, continuam proclamando as ideias dele, porque são ideias boas, ideias que botam o pensamento humano para frente. Ele pensa na educação como um todo, um conjunto, não uma coisa separada. Entendeu? É uma coisa acessível a todos. Sim. Ele morreu defendendo isso. E é isso que o governo, a nossa política tinha que pensar, que é um direito para todos. A ideia segue perigosa. A ideia do Paulo Freire continua viva. Sim. Então a ideia de educação que Paulo Freire traz é uma ideia de educação libertadora. Sim. E se a gente fala que a educação trabalha para o aprisionamento, é óbvio que dentro dessa
engrenagem, uma educação libertadora é uma engrenagem que muda. O que deveria ser feito, independente do partido, independente do lado, era um pacto realmente pela educação. Ó. A ideia é essa, ó, o cronograma é esse aqui. Ó. Vai demorar 30 anos para mudar a educação no Brasil? Beleza, mas o pacto tem que ser firmado por qualquer governo que vai assumir a presidência ou o governo estadual, vai ter que seguir aquilo aí. Porque a gente vê que muitas ideias que são implementadas lá fora, que não vai trazer benefício nenhum para a gente aqui, são implementadas. E ideias que realmente deveriam trazer fruto, que devem ser implementadas, que a educação não é colocada para frente. Uma coisa que eu estava vendo outro dia, a questão do racismo reverso. Eu quase engasguei. Se nós tivéssemos uma educação de qualidade, não teria a possível ideia de falar de racismo reverso. Sabe o que é louco de falar sobre racismo reverso? A própria ideia dele ser reverso quer dizer que existe uma normalidade do racismo. A partir daí já não tem mais discussão. Agora outro tema que eu sei que vai causar polêmica. Eu não vou nem beber, então. Terraplanismo. No século XXI, nós estamos falando sobre terra plana. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Então, assim, gente, olha o absurdo. A questão de educação chega nesse ponto, de a gente ter que falar de terra plana no século XXI. Eu não consigo entrar no assunto quando fala de terra plana, cara, porque eu não consigo pensar em nada pra falar, cara, porque é horrível. Se você for perguntar hoje o que as nossas pesquisas estão fazendo, cortaram. Olha que legal. A gente é um dos países que tem potencial enorme. As maiores mentes do Brasil não estão no Brasil, infelizmente, porque não tem são investimento, desvalorizadas aqui. porque são desvalorizados, e os caras estão trabalhando para agências russas, agências americanas, agências chinesas. Por quê? Porque lá os caras têm um investimento muito alto nessa parte de pesquisa e tecnologia, que infelizmente o Brasil não dá a mínima. Nós éramos para ser potência na parte naval, na parte de aviação, até a Boeing comprou, né? A Embraer. Nós somos os maiores exportadores de tecnologia aeólica, que é a questão dos famosos cataventos, né, que tem no Nordeste. A gente manda para fora, porque é uma tecnologia que nós desenvolvemos muito bem aqui, só que não é valorizado. E aí você não valoriza a base da educação, que é o fundamental, você não valoriza o ensino médio, aí chega na faculdade, querem questionar por que você está indo para a faculdade. Historicamente a gente aprende que quanto maior um país, maior a potência dele, né? Sim. O nosso país, pelo tamanho que ele tem, cara, ele é pra ser uma potência aqui na América do Sul. Eu não consigo colocar a culpa só no genocida que a gente tem agora como presidente. Mas A questão é que você falou colonial. Se nós formos parar para pensar, continuamos colônia. cara, é que resumindo, o nosso país, ele catou tudo que veio de ruim historicamente, em vez de ele se livrar, não, ele tatuou no peito, tá ligado? A gente vive ainda num período colonial e ainda vivemos no período também do coronelismo. É um país que faz homenagem a estuprador. Você não vê a estátua do Borba Gato? Historicamente, muita gente não conhece a história desse cara. Aliás, no último episódio a gente falou muito sobre as populações indígenas, que aliás foram massacradas por esses que são chamados de heróis. Exatamente, bandeirantes. Essa é a história, aliás, que continua sendo vangloriada pela nação, pelo país chamado Brasil, né? Sim. Pra você ver como a gente ainda vive uma colônia, em que a gente precisa olhar para um estuprador no momento que a gente tá indo e voltando do trabalho, sabe? E ali sendo retratado como um herói. Herói de quem? Herói de quê? Herói de quem meu também não é. Dos meus eu sei que não é, tá ligado? Herói de verdade é a Dona Maria, que sai aí de casa em casa pedindo oportunidade pra poder lavar uma roupa, pra poder criar os 5, 6 filhos que tem em casa. Herói que de criou, verdade, né, mano? é o seu Zé, que pega busão lotado aí 3h30 da manhã, enfrenta muita humilhação do patrão. Esses são heróis de verdade. Ó, a Dona Gessi, que tá em casa uma hora dessa. Beijo, vó. Que saiu do interior de Minas com 6 crianças debaixo do braço. E na fé dela falou só, Deus, tô indo. Se eu vou sobreviver, então. Tá aí com seus 85 anos. Criou 6 filhos. Infelizmente 3 ela teve que enterrar. Mas tá aí, lutou. Tá vacinada? Tá vacinada, as 2 doses. Viva o SUS.
E essas são histórias que a gente deveria estar ouvindo, né? Sim, as pessoas deveriam estar registradas nas ruas por aí, né? Essas pessoas deviam estar realmente no livro de história. E é isso, a educação que a gente quer, infelizmente, se a gente for parar para pensar, é um sonho, né? Se nós não lutarmos por nós mesmos, pelos nossos direitos, e expor isso ao mundo, pode ser um mundo aqui chamado Parelheiros, a região, como um mundo lá fora. A gente falou, né, a questão de indicação do livro, né, que o Will trouxe. A gente tem uma escritora mundialmente conhecida que morreu pobre aqui da região. Então, assim, para você ver, veio do nada, foi pro mundo, mas continua sendo tratado como nada. Sim. E deveria participar dentro da educação brasileira, ela que tinha que ser. Deveria ser leitura obrigatória no currículo. Você pega duas pessoas bem diferentes. Você pega a Carolina Maria de Jesus e você pega Paulo Freire. Ambos tiveram praticamente o mesmo processo, no sentido de que fizeram coisas grandiosas, que não foram valorizadas aqui dentro e acabaram sendo apagados da história. Porque isso também é um poder, né? Você apagar alguém da história é você não valorizar essa pessoa, nem em vida nem em morte. A gente já fala que muitas pessoas são valorizadas depois que morrem, né? Muitas nem depois que morrem, elas são apagadas da história. Mas eu fico pensando, qual é a solução? Existe uma solução? Assim, a curto prazo, esquece, isso não vai acontecer. Mas a solução é aquilo que a gente falou. Não sou dono da verdade, mas é forçar os nossos governantes, principalmente deputados e vereadores, que a gente acaba deixando de lado nessa questão, né? A gente sempre olha para quem está lá na ponta, quem está lá em cima, mas a gente sabe que não depende unicamente, exclusivamente deles. É os nossos representantes. É forçar eles. É trazer essa ideia de que, sim, a educação, ela, nesse momento de pandemia, se fosse investido aos 20 anos lá atrás, estaria tendo resultado hoje. Sim. Porque a gente não estaria ouvindo nem falando barbaridades. Volta a falar, a gente não estaria falando de terraplanismo. É absurdo falar disso. Educação, ela tem que estar em primeiro lugar, porque através da educação a gente vai ter bons policiais, através da educação a gente vai ter bons médicos, através da educação a gente vai ter bons gestores. A sociedade em si, ela mais educada, ela vai saber os direitos e os privilégios dela, os direitos dela, os deveres dela, com muito mais sensatez, com muito mais clareza. Ela vai saber exercer o seu papel dentro da sociedade com muito mais firmeza. E não ficar no achismo de tipo, isso aqui é melhor, isso aqui não, vamos ter certeza. A gente teria condições de debater abertamente sobre a questão do racismo estrutural, que é um tema que a gente vai trazer mais pra frente. A gente teria a clareza de entender o sistema de cotas, por que ele é essencial, ele se torna essencial, né, nessa situação que a gente está tendo de desgaste na educação. Sim. Porque se já é difícil para a gente conseguir acesso a uma educação de qualidade, imagine se não tivesse. Claro que, vão dizer, mas aí privilegia um lado. Se você for ver nos 500 anos de descobrimento do Brasil, quantos anos que o negro tá se ferrando aqui? E nós não estamos aqui falando de privilégio, nós estamos aqui falando de direitos. A gente está falando de direito à participação. Se fala que são 3 poderes e que o 4º poder é a mídia, né? Executivo, legislativo e judiciário. O 4º poder não é a mídia, é o poder constituinte, é o povo. A mídia, ela tem um poder muito grande, a gente pode chamar ela até de 5º poder, porque ela influencia muito no 4º. Mas o 4º poder é o poder do povo. Toda a manobra é justamente para que o gigante continue adormecido. A ideia é manter o gigante adormecido. E o gigante é o povo, gente. O gigante somos nós, tá ligado? É a gente falar, não dá pra gente continuar fingindo que nada tá acontecendo. Sim. Não dá pra gente continuar dormindo. É hora de acordar, movimentar essas peças, seja dessa engrenagem, seja desse tabuleiro, para que as coisas comecem a se mover de outra forma. Sim. Não é a gente só. Não é o momento em que a gente tá vivendo. A gente tá olhando pro futuro. Né? A gente tá olhando pros filhos do Michel, os filhos do Fábio. A gente tá olhando pras crianças perto de mim, minhas sobrinhas, os meus educandos. Estamos olhando para as nossas comunidades, os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças. E a gente tá falando de um futuro que não seja esse mesmo presente costurado do jeito que ele tá. Porque do jeito que ele tá, ele vai seguir desse jeito. Por mais que daqui 1 ano saia o Bolsonaro, não importa quem vai entrar.
Porque a engrenagem continua sendo a mesma e movendo para um mesmo lugar, que é um lugar de desigualdade. Não tem peças sendo movidas dentro de um sistema político para que as engrenagens saiam do lugar. E eu vou dar um exemplo para vocês. Você vê quando o Lula vai conversar com o Fernando Henrique, isso mostra o quanto politicamente eles dialogam de um mesmo lugar. Quando o Ciro tá ali dialogando, o Bolsonaro não conta. Eles sempre vão dialogar, eles sempre vão sentar, Sim. porque eles estão dentro de uma mesma engrenagem. E só estão ali porque essa engrenagem existe desde o Marechal Deodoro, que foi o primeiro presidente, não foi eleito por voto, mas sim pelo que ele chamou de transição da monarquia para a república. História do Brasil é importante. É os primórdios do golpe. Sim. E aí você vai chegar no Getúlio. Gente, isso é legal, de verdade. Eu não tô zoando. Estudar a história do Brasil é legal. Mas sabe o que eu acho que tem, Michel? Eu acho que tem, mano. Eu falo isso porque a gente falou muito sobre cultura da última vez. A gente falou o quanto a cultura ela é importante não só para a resistência, mas também para construir outros espaços de educação para além da escola formal. E a gente faz isso. Aliás, a gente tem uma capacidade de fazer isso que as pessoas nem imaginam e que deveriam se apropriar mais. E aí eu tô falando de, se a gente tem uma mídia golpista, a gente tem uma mídia alternativa. Sim. Se a gente tem uma escola que ela é positivista, levando a gente pro mesmo lugar, a gente tem coletivos que estão mostrando outras formas de ver as coisas. Mas a gente tem o Extremo Cast surgindo nesse lugar. Verdade. Então existem outras formas de educação para além dessa educação, né, mano? A escola não é o único lugar para educação. Eu acredito que existe. Existe a partir do momento que a gente não colocar tudo só na mão do governo e começar a quebrar as correntes que prendem a gente, que limitam a gente, e começar a questionar, cobrar, utilizar um pouquinho esse senso crítico que tem dentro da gente e bater de frente. Quando a gente começar a se posicionar, o gigante vai parar de dormir. Os governantes têm que ter medo do seu povo, não o povo tem que ter medo dos seus governantes. Isso é verdade. É uma dica que a gente deixa se você se sentir incomodado, se mova. Exatamente. Porque foi isso que fez com que o Extremo Cast nascesse. Foi. A gente tava num momento ímpar, né? De tipo, tá pandemia, mas vamos fazer nada. Não, vamos fazer. 3 cabeças aqui pensantes se reuniram para trocar essa ideia, para debater sobre política de uma maneira mais descontraída. Até porque o nosso intuito não é viver da política, né? O nosso intuito é debater ela no nosso lugar de fala mesmo, que é o quê? É estar aqui trocando ideia, falar da nossa percepção, né? Não adianta ir falar com o senhor Ricardo Nunes, Milton Leite, não adianta. Eles não estão aqui vivendo o que a gente está vivendo no dia a dia. Exato. Não são eles que acordam às 5h30 da manhã, pegam ônibus cheio, trem cheio, vai trabalhar. Tipo assim, somos nós com nós mesmos. Eles não estão na nossa pele. Não. E não adianta falar que não, eu entendo, mas daqui mais 4 anos. Não, gente, esquece. É isso que o Fábio falou. Até me deixa um pouco mais esperançoso pensar desse jeito. Se a gente pegar e realmente batalhar, não vai ser daqui 20 anos. Pode ser muito menos. Sim. Desde que a gente realmente agarre essa causa com unha e dente. Desde que a gente não vire militante de internet. Não adianta você ir lá e colocar uma foto, eu estou indignado. Se mova. Às vezes é a sua indignação que vai te levar para um caminho que você vai conseguir somar com muito mais pessoas. A gente não entende o Extremo Cast, e nenhuma iniciativa nossa, como um caminho que vai levar diretamente a um fim. A gente pensa que essa aqui é uma estratégia, é um movimento para somar com outros movimentos para levar a uma mudança real. Sim, isso é verdade. Sabe, a gente precisa se movimentar para um outro lugar. Como eu falei no primeiro episódio, nos tratam como tabuleiro no jogo de xadrez. Então nós vamos virar peão. E aí a gente vai movimentar para cima. E sabe? essa é a ideia. O movimento é seguir em frente, é batalhar, escalar essa montanha. A gente sabe que não vai ser fácil, vai ter muitos percalços no caminho, mas eu não vejo problema nisso. Eu passei também coisa não. pior já, Se então- tem uma coisa que a gente tem, Michel, desde que a gente nasce até a gente chegar aqui, e aí eu vou falar de nós 3 mesmo, que já passamos dos 30, é uma coisa que eu fiz questão de tatuar em mim, que é a resiliência. A gente sabe cair e levantar, mano. Sim. Porra! Se tem uma coisa que a gente sabe, e que quem tem vivência de quebrada sabe é cair e levantar. Sim. Tá ligado? E isso você não aprende na escola.
é a vida. A educação da vida, para muitos, é dolorosa, mas ela é muito valiosa. O fato de você cair e levantar... E se tornar mais forte. Se torna mais forte. E aí a gente pega até um sábio, né? Sylvester Stallone. Eu tava pensando nessa frase agora. Ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Que lindo, cara! É isso mesmo. A frase é essa, porque se a gente fosse pegar o que tá acontecendo, esquece, neguinho. Esquece, neguinho. Você vai ficar no chão, a vida vai bater muito. Que nem eu também falou, a gente vai ser sempre o tabuleiro. E já passou da hora de a gente sair do tabuleiro e virar o peão. Pra cima. Aliás, um beijo, Sylvester, que vai estar ouvindo esse podcast, eu tenho certeza. Com certeza. Um beijo pra você. Sobreviver ao Rambo 250. A gente chegou num ponto tão crítico da nossa sociedade brasileira que a gente tem que ver a educação como uma forma de resistência. Olha isso. É uma arma poderosa. Pra quem estiver com ela na mão. E durante muitos anos ela foi usada por uma elite contra a gente, pra tratar a gente como gado, e agora a gente também sabe usar essa arma. Isso é que é interessante. Essa arma também é nossa. Por incrível que pareça, nós estamos falando de luta de classe. Estamos falando de luta de classe. Que muita gente, por mais que queira falar que não existe, existe. Óbvio que existe. Existe. Mesmo a gente que tá aqui falando de liberdade, de resistência, a gente às vezes também cai nesse sistema. Infelizmente. Justamente porque a gente vive num sistema que hoje em dia a gente não vive, a gente sobrevive. E é isso. Não é nem que a gente cai no sistema, nós estamos dentro dele. O sistema engole a gente sem a gente querer. Mano, é muito mais difícil você destruir o sistema por dentro. Por que reforma política, quando ela é posta por políticos, não faz sentido? Porque como que você explode uma coisa de dentro? Como que você desmonta uma casa dentro dela? Sem chance. Isso não vai acontecer. Existem coisas que você sabe que não vai acontecer. Quem assistiu Matrix? Pra você que não sabe o que tá acontecendo aqui, todo mundo tá levantando a mão, tá? Beleza? A gente tá levantando a mão. Mas se você não assistiu Matrix... Se você for assistir agora, o que eu indico, porque eu gosto muito de Matrix, e vai ter um novo, eu vou ter que dar um spoiler. Então, se você for assistir, dá um pulo e eu vou falar na hora da edição, mais ou menos o que você vai pular pra você. E depois você volta aqui e escuta essa parte, tá? Avance para 1 minuto 48. Mas no final, vocês lembram o que acontece no final do terceiro filme? Lógico. Sim. Então, o Neo, ele explode o sistema por dentro. E ele se destrói junto. A ideia que fica... é que eles deixam o sistema corromper para explodir o sistema por dentro. É isso que ele faz. E é essa a ideia que aposta pra gente. A gente não se destrói, mas o movimento que a gente faz é um movimento igual ao do Neo. É uma viagem? Mas faz muito sentido. E que venha 22 de dezembro pra ver Matrix 4. Por favor. Tem um desenho que ele já tá com mais de 1000 capítulos, que se chama One Piece. E o que acontece? Hoje fizeram analogia política em relação ao One Piece. Faz muito sentido. A gente vê dois lados brigando, que é o governo mundial contra os revolucionários. E no meio disso tudo tem os piratas, que aí eles bandeiam pro lado onde quer. Mas o protagonista, ele age como nós, o povo. Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí, ele tá inerte. A única coisa que ele faz é o quê? Ele acha uma dificuldade, ele enfrenta aquela dificuldade, ou ele vence a dificuldade, ou ele dá um jeito de contornar. Se você for pegar ao pé da letra, o Luffy, ele é isso, ele é que nem o povo. Ele quer se divertir, ele quer tá com a galera, né? Como nós estamos aqui, mas ele não quer saber do governo mundial, ele não quer saber de quem tá tentando derrubar o governo mundial. Ele só quer viver a vida dele do melhor jeito possível. Só que ele é chato pra caralho, né? Ah, sim. Chato, puta que pariu. Mas fica aí a dica, né, do One Piece. Eu acho que a mensagem que fica a estratégia pra manter a gente onde a gente tá é o controle da educação. De uma educação do jeito que ela funciona. Educa pra um lugar de submissão, uma educação que diz que nós temos lugares e não lugares. E o que a gente propõe também é um processo de educação. Só que uma ideia de educação libertadora. Quem falava sobre educação libertadora? Paulo Freire.
Parece que não é político, mas é extremamente político. Eu quero ver as pessoas que foram referências pra mim de vida tendo espaço e sendo reconhecidas como mestres, sabe? E mestras. Uma das coisas que eu tenho estudado na minha vida e que pra mim é a minha base pra pensar em educação é de fato uma educação decolonial. É de fato uma educação em que aqui no Silveira, se existe uma pessoa que sempre foi nossa base, essa pessoa ela merece espaço. Ela faz parte do nosso processo de educação. É injusto que ela não seja reconhecida de uma academia porque tiraram dela a oportunidade de estudar. Porque essa é a verdade. Essa é a realidade dos nossos, mano. Essa é a realidade dos nossos ancestrais. Tiraram deles a oportunidade de estudar. E aí hoje, pegam essa mesma coisa pra dizer, não pode ser mestre, não pode ser estado na universidade, não pode ser estado na academia, porque não tem estudo. Que estudo? Né? Essa é a questão. Que estudo? De que estudo você está falando? De que formação você está falando? E aí vem uma universidade e diz que o que serve é a ABNT, meu cu pra ABNT. Sem contar que o bagulho chato da porra é a BNT, né? Enfim, pessoal, vamos romper aí com o que temos hoje, de maneira organizada, né? Porque também não adianta sair só falando que não presta e foda-se. Não. Sim. Vamos nos organizar para desorganizar. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Porque exato. A questão é assim, tem uma educação crítica. O Escola Sem Partido veio aí para querer tirar a política de dentro das salas de aulas, pelo contrário. O debate tem que ter dentro da sala de aula. Uhum. Cara, vamos tratar a educação que nem Pokémon. Temos que pegar. Isso eu sei. Pegá-los eu tentarei. E vai ser grande a emoção. Educação. Foi péssimo. Foi horrível. Que viagem é essa, velho? Eu acho que agora pelo horário a gente já pode chamar, né? Tá na hora, mano. Eu acho que tá. Acho exato. Que vem aí. A quebrada também tem bom gosto, mano. Vem que vem chegando, vai. Só quem é de lá. Sabe o que acontece? Eu pensei, hoje pra indicação, um filme que foi lançado em 2002. Em 2002 ele alcançou os cinemas mundiais. Hoje eu venho com esse filme que é Cidade de Deus. Nossa! Cidade de Deus é um filme que ele expressa muito a consequência da política de higienização, que é afastar o povo preto e periférico para longe dos centros, onde o pessoal acaba construindo as comunidades e, cara, aí só por Deus. Então... Exatamente, só por Deus. A minha segunda indicação, ela é um filme e também é um livro que me lembra muito a infância. Aquela infância boa, aquela infância de sonhar, aquela infância mágica. Tô falando do livro e do filme A História Sem Fim. Cara, aquilo ali pra mim é um clássico que deveriam continuar passando na sessão da tarde, entendeu? Devia continuar passando no SBT, como foi quando eu conheci. E, é um filme que realmente ele mostra um mundo mágico, ele mostra que faz sentido ser criança, que vale a pena sonhar e que vale a pena acreditar no mundo de fantasia. Então essa é a minha indicação de hoje. Um filme que eu vou indicar hoje é O Menino que Descobriu o Vento. Passa na África, né, esse filme. Chorei, esse filme. Não, é emocionante. E parte dessa questão de educação, né? É um local precário, questão da educação, mas um jovem persistente, ele descobre que através da energia eólica ele conseguiria ajudar o pai a fazer a plantação, né? Para a sobrevivência da família. Então, assista, gente. É um filme que vai mudar muito a sua questão sobre essa questão de educação mesmo. Ele é um filme, literalmente, que te deixa sufocado. Eu vou indicar hoje 2 trampos, na verdade, que são de parceiras e parceiros meus. Na verdade, são parceiros do Grajaú, mas que também atuam aqui em Parelheiros, mas que também estão nessa dinâmica de que a quebrada ela é única, mas ela dialoga entre elas. Então eu vou indicar em primeiro lugar um trampo de um amigo meu, que é o Mangrafe, que aliás tenho muito a agradecer esse cara porque, se você não conhece, a frente do Espaço Camoelo, foi ele que fez e meu coração vibra toda vez que eu olho para aquele grafite. Se você não viu, sinta-se convidado a vir ao Espaço Camoelo quando toda essa pandemia passar, né? No momento a gente se encontra fechado para atividades internas, mas
Estamos nas redes sociais. Vou aproveitar para fazer um jabá, se o coletivo aqui me permitir. Mas estamos nas redes sociais, então Espaço Camoelo no Instagram, no Facebook e também na SP Cultura. Se você quiser olhar lá, nós estamos lá e tem fotos do espaço, sobre o que a gente faz. E o Mangraf foi quem deu uma identidade visual para a potência do que o Espaço Camoelo faz. Então, amigo, te amo, cara. Você é maravilhoso, você sabe disso. E eu quero indicar um trampo dele chamado A Quebrada é Nossa Sala de Aula, que foi construído através da Unigraja, e eu vejo muito sentido nisso quando a gente fala de que a educação não é só dentro da educação formal, e o que a Unigraja faz é exatamente isso. Então, ressaltar o trampo da Unigraja, vá conhecer um pouco sobre isso, porque quem tá lá dentro fazendo é a nossa gente, tá ligado? Então, é uma universidade que é nossa, que é a partir das nossas vivências, e que faz todo sentido. E o Mangraf, nesse processo, construiu essa HQ, ou esse gibi, como a gente para fala. os mais antigos. Como a gente conheceu, né? É chamada Quebrada Nossa Sala de Aula. Vale muito a pena. Entre em contato lá nas redes da Unigraja. É esse trampo que eu vou indicar hoje. E outro trampo... Eu tô aqui com o negócio na mão, né? Então eu vou mostrar pra câmera porque vai sair em vídeo. Fique atento no nosso YouTube, porque vai sair vídeo lá em breve. Então eu vou mandar lá, se você ficou curioso de ver. Eu tô segurando a HQ aqui na minha mão, porque eu recebi a minha. Desculpa. Então eu vou mostrar aqui na câmera. Zoom, por favor, edição. Muito obrigado. E um outro trampo que eu tenho que indicar, que eu sempre indico de coração, porque o trampo dessa turma, desses parceiros, dessas parceiras é muito foda, que é a Periferia em Movimento. Se a gente fala de educação, a gente não pode esquecer que comunicação é extremamente essencial para o nosso processo de educação, principalmente a gente que está na periferia. E a Periferia em Movimento é uma rede de comunicação periférica nossa para nós. E o trampo que eles fazem é de tanto cuidado, tanta responsa, que não tem como a gente não se orgulhar, tá ligado? De se sentir parte. Se a gente quer acompanhar notícias, de fato, de uma forma que dialoga com a gente, e que a gente vê os nossos lá falando, trazendo, pensando, a Periferia em Movimento, ela nasceu para esse lugar. Ela é comunitária, ela é do Grajaú, ela é de Paredeiros e ela tem muito sentido para nós. E tenho certeza que vai fazer sentido para você que tá ouvindo. Então, entra nas redes sociais, entra no site da Periferia em Movimento, acompanhe as notícias, os podcasts, os documentários, porque tenho certeza que, assim como eu, você vai se sentir representado. E vou aproveitar para mandar um beijo pro Thiago, pra Aline. Um beijo. Vocês sabem que vocês são maravilhosos. E são essas as minhas indicações de hoje. E é isso, pessoal. Nós encerramos por aqui. O nosso próximo episódio será Mobilizações na Quebrada. Mobilizações na Quebrada. Na Quebrada. Ada. Nos vemos no próximo capítulo, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. Boa noite. Beijo, bom final de semana. Tchau, tchau. Educação.